E o Internacional, que vai ter desfalques assim, monumentais. Pois é, eu não tenho informações do treino de hoje, mas o que eu ouvi dos colegas do Bruno Flores, que está mais no dia a dia, ouvi ele dizendo ontem que quando o Roger faz esse tipo de trabalho na antevéspera ou na véspera e escala ali 10 ou 11 jogadores, ele dificilmente muda. Então, o que a gente tem é a escalação. Daqui a pouco os repórteres podem até ajudar aí. Mas o Borré deve estar com algum problema, Vaguinha. Me disseram o que Pode ser cansaço muscular pela temporada pequena. O que eu acho, assim. o que eu acho, Guerra, é que tá? Não tenho informação. O Roger pode estar pensando o seguinte: 2 jogos na semana. Primeiro lá em Bagé, com uma viagem. O Inter vai de ônibus, né? Acho que sim. De ônibus, de sei lá, 6 horas. Não 6 dá. horas. Não, 400 quilômetros, 6 horas. De ônibus, perto disso. Anda na 290 ali naquela buraqueira ali. Não dá 6 horas a Bagé. Uma estradinha que tem 6 metros de largura, passa caminhão. Vamos lá, que seja 5 horas. 5 horas e meia, não interessa. 6 horas. Não discuto, não sabe, rapaz. O que o Roger pode estar pensando? O Roger pode estar pensando o seguinte: eu vou pensar num combo de 2 jogos na semana. Eu pensaria assim. O jogo de quarta, e não tem problema nenhum, né, Maurício? Porque realmente, início de temporada, teve um jogo que foi antes do que normalmente acontece, né, no início de temporada. Eu acho que o Roger pode estar pensando no combo, né? Juventude sábado. A Juventude é em Porto Alegre. Então eu acho que ele está pensando assim, com certeza, Fernando não vai jogar quarta e domingo, sempre. Alan Patrick, né? Mas o Alan Patrick vai para esse jogo, né? Vai. A única explicação, Bagé, talvez não seja titular, porque a única explicação pro Borré não ser titular é físico, né? Não tem como ser opção técnica ou Valência. O que chama atenção aí é que só o Borré desses principais jogadores está ficando fora. Porque o Fernando, pela idade, é normal que o Fernando vá ficar fora de algumas partidas. Mas, por exemplo, vai Alan Patrick, vai o Wesley, vai Thiago Maia, vai Vitão, para pegar os mais importantes, né? Todos vão. Bruno Gomes, lateral. Nem todos, talvez comecem. Mas no time do treino eles foram titulares. Sim. O único titular disponível, à exceção do Fernando, que tem uma questão física pela idade, que ficaria fora seria o Borré. Aí tem 2 explicações aí. Uma, porque o reserva dele é de um tamanho grande, que é o Valência, então ele dá um jogo pra cada. Se ele tirou o Patrick... E não joga também o lateral esquerdo, né? O Bernabé o Bernabé pra essa questão que chegou depois, né? Ele até já tá treinando, mas eu acho que nem pro jogo contra o Juventude. E aí a minha dúvida que fica pro Juventude e acho que vai ter a ver com o jogo de quarta, onde o Borré vai entrar. Porque, vamos lá, se o Inter ganha do Guarani por 2-0, 2 gols do Valência, não acho que o Valência vai pro banco sábado. Não. Aí o Borré volta com o Valência, imagino eu. Tu acha, qual amostragem tu acha que é maior? A amostragem de um 2-0 contra o Guarani de Bagé ou a amostragem da temporada passada de 2024? Mas com a temporada passada de 2024 ele fez o amistoso, ele tentou encaixar os 2 juntos. Não, amistoso tu não considera, Mas Munari. eu acho que ele não vai insistir nessa tese aí pelo que eu ouvi dele. Ele disse, olha, nós não podemos tecnicamente trazer prejuízo ao Inter. Ao coletivo. Como ele tem pedido os jogadores de lado de campo, eu acho que ele vai seguir jogando com um homem na frente e os jogadores do lado de campo com mais gente. Eu também, porque não adianta, Guerra, isso que a gente falou, por exemplo, desde antes de Inter e México, vai ter a dobradinha Borré com o Valência. Não teve dobradinha. Dobradinha seriam os 2 jogando centralizados e próximos. Não aconteceu isso. O Borré foi jogado para o lado direito e saiu do jogo. E o Valência, por sua vez, outra vez, não deu qualquer resposta animadora para dizer, mantém o homem no time. Tá aberto essa cena. Mas Maurício, assim, eu não me recordo, talvez tenha, de um time de futebol que tenha jogado com 2 centroavantes que tenha dado certo. Não, 2 atacantes a gente tem muito exemplo. 2 centroavantes, que é o caso dos jogadores do Inter. Mas eles não são aquele 9 aipim, Andioca, centralizado. Mas eles ocupam o mesmo espaço, né? Eu acho que eles combinam, Pedro, só que no outro desenho. Não pode ser em 4-2-3-1. O próprio Borré, o River campeão da Libertadores com o Borré e Prato 2018. O Borré jogava mais solto, mas por dentro. Né? Ele é o segundo atacante. Ele não é o cara do lado. 4-4-2. Esquema. 1-3-2 no caso era ali, né? Mas a questão é assim, o Wanderson começa na direita, né? Então uma chance que o Roger vai dar pro Wanderson, que eu acho que isso aí em gestão de grupo o Roger tá certo. Chegou o Vitinho, vai chegar o Carboneiro, mas bom, primeiro coloca o Wanderson, que tá aí no elenco, que o Inter pagou caro, que tem um salário alto, dá a chance pra ele jogar. Bom, foi mal, sai do time. Tem um jogador, aparentemente,
que vai ser titular assim que estiver em condições, que é o Tabata. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Inter abriu mão do seu reserva ou do seu jogador que dividia a posição com ele, confiando que ele vai ser um dos titulares. Mas eu tenho dúvidas, Guerra. Eu tenho dúvidas porque o Inter contratou muito extrema. O Inter tem 4 jogadores de lado de velocidade. A minha dúvida neste momento, na abertura da temporada, é se daqui a pouco o Roger não está pensando o lado direito idêntico ao lado esquerdo, com um pouco mais de velocidade, porque o Tabata já é um jogador mais de toque, de retenção, meia de origem. Mas é que tu precisa de alguém para dividir tarefas com o Alan Patrick. Esse jogador era o Maurício, que não tem mais. O Internacional não tem também o Gabriel, que foi embora. Então o Inter precisa desse jogador e precisa priorizar um lado do campo só. E vai priorizar onde? Vai priorizar o Wesley. Eu concordo contigo. O que chama a atenção, Guerra, é que apesar da gente saber que o Inter gostaria de fazer um negócio com o Wanderson e ele não deve sair, o Inter tem 4 extremas. Então por que o Inter contrataria tantos jogadores de lado de campo, ou teria no elenco tantos jogadores do lado de campo, 2 que já estão aqui, o Wesley e o Wanderson, mais Vitinho e mais Carboneiro? Eu até acho que no começo, o time ideal do primeiro jogo da Libertadores, por exemplo, ou do Grenal do dia 8, não sei se está o Grenal do dia 8. Grenal do dia 8. Ele tem o desenho de 24, o que inclui Bruno Tabata titular. Mas ele é menos forte, esse desenho que tinha o Bruno e o Gabriel de banco, ele é menos forte hoje por conta do que você traz. Na dúvida, o plano B pode virar A direto, que é ter ponta na direita e ponta na esquerda. E o Tabata sofreu... Mas não seria apenas uma ideia de tu ter um maior número de atletas para o enfrentamento das competições? Porque esse ano o Inter quer ser protagonista na competição mais complicada. Tá, mas o Inter tem 4 extremas. Vamos lá, na ideia do Tabata titular com o Alan Patrick, o Inter tem 4 extremas para jogar 1. Que seria o Wesley. E tem 2 meias para jogar 2, porque o terceiro é o Carvalho que vai voltar. Considerando um jogo inteiro, é que tu tá partindo só da escalação. Considerando um jogo inteiro, tu tem 4 para jogar 3. Tá, mas vamos lá. O Inter joga na quarta-feira na Libertadores com Tabata e Alan Patrick. Isso. Aí tu precisa poupar no final de semana. Isso. Tu tira Tabata e Alan Patrick, quem joga? Eu acho que o Tabata em alguns momentos vai ser esse reserva do Alan Patrick. Porque o Alan Patrick não vai jogar todos os jogos. E quem vai voltar a qualquer tempo para ter oportunidade é o Gustavo Prado, que está na seleção, né? Que se o Gabriel que vinha jogando mais pelo lado, mas ele é de centro, né? Mas o Roger o colocava substituto na fila do Gabriel, Tabata e o Gustavo Prado, ou o Prado no lugar do Wesley. Então eu acho que nesse conceito ele fica ali sendo o segundo meia, que na verdade era centralizado e passou para o lado. Porque o Gabriel Carvalho também era por dentro e passou por lá. No treinamento de ontem, que foi relatado pela reportagem aqui, o Borré trabalhou numa segunda linha, né? Na função do Alan Patrick. Exatamente. Que também pode ser uma ideia do Roger, porque ele fez isso contra o Botafogo. Palmeiras. Não. Palmeiras aqui, né? Contra o Botafogo. Porque ele sente a lesão, inclusive. Botafogo, Alan Patrick não joga por lesão e ele coloca o Valência de centroavante e o Borré por trás do Alan Patrick. Eu lembro disso no Beira-Rio. A primeira vez foi no jogo contra o Palmeiras. Sim, mas aí diante daquilo que eu disse, que eu nunca vi um time com 2 centroavantes jogar bem, neste caso o Borré virou meia. Virou um meia, um segundo. Aí pode mais ser próximo do que pelo lado. Os 2 centroavantes um batendo no outro, não dá. Não é construção. Se o Borré virar Alan Patrick, ele vem para trás, mas ele não faz a mesma coisa. Exige mais maior construção dos volantes. Criação. Não, ele vai encostar no 9. Vai exigir mais do Thiago Maia na criação. Mas parte de um lugar onde não está o outro. Isso. Tá entendendo? Não fico se batendo. Isso me parece fundamental.